Diz assim, ó, Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Todos os dias, antes da queda do homem, todos os dias, sem falta, o Senhor descia até o jardim. Todo dia. Deus saía do céu e descia até o jardim, na terra, todo dia. Só que aí a gente chega no versículo 8, que fala que eles sentiram medo da presença do Senhor e eles se esconderam. Então o Senhor parou de descer. Vocês estão entendendo? E então, aquele propósito inicial pelo qual nós fomos criados, ser humano, do relacionamento com o Senhor, foi quebrado ali. Só que Deus, gente, Ele é alguém tão misericordioso, um ser tão bondoso, tão rico em amor, que Ele deu um jeito nisso. Qual foi o jeito de Deus? Jesus. O plano de salvação de Deus, então, agora está em ação. E para você entender esse plano de relacionamento do Senhor para conosco, eu quero fazer uma ilustração aqui com vocês sobre o tabernáculo de Moisés, que Deus deu, né, a Moisés. Você pode colocar a imagem que eu te mandei? Eu preciso que vocês olhem essa imagem e prestem muita atenção nela. Um dia, Moisés subiu no Monte Sinai. Está lá em Êxodo. E no Monte Sinai, Deus deu uma revelação a Moisés. Moisés, eu vou começar a me manifestar entre o povo. Vocês vão começar a ter a manifestação da minha presença. Mas para isso acontecer, eu preciso que você construa um lugar, que você construa uma tenda, um tabernáculo móvel. Porque enquanto a nuvem que acompanhar você estiver parada, esse tabernáculo vai acompanhar essa nuvem. Só para vocês começarem a entender, o tabernáculo significa a restauração do relacionamento entre Deus e o povo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a glória de Deus descia. E o povo começava a se relacionar com o Senhor. Então, eu vou, em 15 minutos, 20 talvez, traduzir isso aqui que vocês estão vendo e no final a gente ora. Pode ser? Se não for, é isso que nós temos, gente. Foi isso que eu preparei. Ó, aqui é a entrada, tá? Onde está escrito leste, tá bom? Aqui é a entrada e a gente vai seguindo, a gente vai caminhar pelo tabernáculo. Leste. Essa entrada aqui, roxinha que vocês estão vendo, ela é conhecida como caminho. Fala assim, caminho. Caminho. O nome dessa entrada é caminho. Esse tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Então, o primeiro roxinho aqui é caminho. O segundo aqui na teologia nós conhecemos como verdade. É a porta da verdade. E o terceiro aqui é vida. Caminho, verdade e vida. Quem é o caminho, verdade e vida nossa? Jesus. Vocês estão começando a entender o mistério do tabernáculo. Vamos lá, então. Eu quero falar com vocês, olhando pelo tabernáculo, 3 estágios do nosso relacionamento com Deus. Você vai passar por esse estágio todos os dias da sua vida, enquanto você estiver aqui. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro estágio do nosso relacionamento com Deus é a entrega. Fala assim, entrega. A entrega. Você vai entrar pelo caminho
E você vai estar no onde nós chamamos de átrio. Está vendo esse altar que está escrito altar de bronze? Estão vendo, né? Ele é conhecido como o altar do sacrifício. Fala assim, altar do sacrifício. Sacrifício. Na época, gente, quando o povo, estava em pecado, os sacerdotes, eles pegavam o animal, o bezerro, eles colocavam em cima desse altar de bronze e sacrificavam o animal ali. O sangue que escorria simbolizava aspersão. Fala aspersão. O que é aspersão? É purificação. Tá bom? Tá. E por que, então, que é tão importante eu entender sobre esse tal altar? Porque aqui começa a nossa caminhada com o Senhor, a nossa entrega. É onde nós entregamos o nosso coração para o caminho, para Jesus. Na época, era super sangrento. Matar um animal, coitado do bichinho e tal, e se sujava todo de sangue. Quando nós entendemos sobre a entrega que Jesus nos pede, é quando nós deixamos de lado o nosso eu. É a gente olhando para Jesus e falando assim, Jesus, eu te entrego tudo que tem no meu coração. Eu te entrego tudo, as coisas ruins e as coisas boas. Porque, olha, gente, tem muita coisa ruim dentro da gente. Senhor, eu entrego ao Senhor os meus pecados. Eu entrego ao Senhor as minhas falhas. E quando a gente fala de entrega, não é somente sobre pecado, mas também tem a ver com entrega de medos, de receios. É entregar. É entregar tudo aquilo que te barra de avançar em Deus. Esse primeiro estágio, o átrio, ele é um lugar de decisão. Fala assim, decisão. Porque a caminhada com Deus é uma decisão diária. Nós decidimos ou não andar em santidade com Deus. Nós decidimos ou não andar em obediência a Deus. Nós decidimos sim ou não pecar. Nós decidimos sim ou não desistir do caminho com Deus. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. Todos os dias a caminhada com o Senhor vai pedir uma entrega nossa. E cá entre nós tem entregas que doem. Porque tem a ver com sacrifício. Construir uma vida com Deus é sacrificial. Por que sacrificial, Vera? Porque você abrir mão de muita coisa que você gosta é sacrifício, sim. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus me pediu quando eu entendi como era a voz dele? O meu celular. Foi num culto de, não sei que dia, mas foi num culto. E aí o pastor estava pregando, isso há 13 anos atrás, tá? O pastor estava pregando. E aí, gente, bem pobrinha, Primeiro celular que eu paguei. Não tinha nem pagado ainda. Estava nas prestações. Bonitinho o celular, sabe, de flip. Tocar assim, quando estava gerando, quando estava criando o touch. Nossa, tô velha, Estava ali. E era bonitinho, vermelhinho. Aí eu lembro que eu estava num banco, porque era de madeira, um banco de madeira em frente ao altar. E aí o pastor começou a falar assim, olha gente, Deus está começando a tocar no coração de algumas pessoas aqui para entregar algo que é muito importante para você. Eu falei, nossa, o que Deus quer? Deus quer meu coração. Isso aí, Deus, eu te dou meu coração. E aí, eu comecei a sentir um negócio assim, tipo, dá seu celular. Falei, não, é a voz do inimigo.
Não é Deus falando, quem quer meu celular, para quê? Não, dá seu celular. Eu falei, não estou nem com carregador aqui. Dá seu celular. Eu falei, oxi. E eu ali numa luta. E aí eu falei assim, te desafio, Deus. Maluca das ideias, né? Se é mesmo para eu te dar meu celular, o Senhor vai mandar esse pastor falar do celular. O pastor estava saindo, estava acabando o culto. Era um pastor visitante, tá? Aí ele voltou, falou, não, eu tenho mais uma coisa para falar. Aí pegou o microfone. Deus está falando que alguém precisa entregar o celular aqui hoje. Aí eu sentei assim, fiquei olhando. E eu sou lenta para entender as coisas. Aí eu falei, não é com outra pessoa, outra vez outra pessoa. Tem um monte de gente com o celular aqui. Aí o pastor falou assim, ó, é um celular vermelho. Tem mais gente com o celular vermelho, não é possível um negócio desse. Aí eu pensava nas parcelas, sabe? Eu só estava na segunda parcela. Pô, vou continuar pagando mais um monte, porque os pobres, nós, né, a gente parcela um monte de vez, né? Aí, poxa. Aí eu pensei assim, não estou nem com carregador aqui. Aí o pastor falou, ai, que raiva, gente, eu estava na hora. Com todo respeito, Jesus, pelo seu servo. Ele, não se importe com o carregador, depois você traz. Eu falei, vixe, sou eu. Aí eu peguei, gente, com o maior dor no coração, meu celular. Aí eu fui lá. E estava alguém com umas gasofiladas, né, com um baldinho. Aí eu, sabe quando a mão trava? Aí o pastor olhou para mim e falou assim, solta. Eu fiz, não para ele, sabe? Solta. Aí eu soltei. Senti até o barulhinho. Tuf. Aí eu olhei assim, a irmã andando. E aí virou uma cena lenta na minha mente, sabe? Mó passinhos lentos da irmã indo para algum lugar com meu celular. Aí eu voltei, tristonha. Como que eu vou explicar para minha mãe que eu dei meu celular para a igreja? Pior ainda, o que eu vou fazer sem celular? E aí eu comecei a chorar. Não foi porque eu estava sentindo a presença de Deus, foi porque eu estava triste. Aí no final daquele culto, esse mesmo pastor me chamou para conversar. Eu falei, nem quero papo com ele. Aí ele me chamou, falou assim, vem cá, mocinha. Eu fui. Ele colocou a mão assim no meu ombro e começou a orar por mim. Aí ele falou assim, ó. Entregas e sacrifícios são necessárias. Quando o Senhor pede algo, Ele restitui. Gente, um mês contado depois disso, porque Ele falou para eu contar 30 dias, eu ganhei um celular muito melhor que aquele. Você pode falar glória a Deus pela minha vitória? E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque o Senhor, Ele vai pedir coisas que vai doer no nosso coração. Eu te dei o exemplo de um celular, mas às vezes Deus pede relacionamentos, às vezes Deus pede oferta mesmo em dinheiro, às vezes Deus pede para você deixar um lugar, às vezes Ele fala até para você mudar de coisa, às vezes Ele pede seu emprego. Às vezes Ele pede, olha só, o seu coração. Às vezes Ele pede um hobby, algo que você ama fazer. Mas por que Ele pede essas coisas? Irmão, se eu soubesse, eu te falaria, mas uma convicção que eu tenho é porque Ele quer o nosso coração. Geralmente Ele vai pedir aquilo que está tomando o espaço dEle dentro do nosso coração.
Porque Ele quer restaurar o relacionamento com a gente. E para Ele restaurar o relacionamento com a gente precisa estar vazio para que Ele possa nos encher. E geralmente Ele pede aquilo que está nos enchendo demais. Estão entendendo? Então o primeiro estágio da nossa caminhada com Deus é a entrega. E não pense você que é uma vez só que Ele pede algo. Ele sempre pede, porque sempre tem alguma coisa que está tentando roubar o nosso coração dele, a nossa atenção dele. Aí aqui tem aquela bolinha ali, aquela fonte. Aquele lugar ali chama fonte de purificação. A pessoa saía toda cheia de sangue dali, né? Porque espirrava nela o sangue. E ela tinha que ir ali. Por que ela ia ali? Ela ia ali se limpar, se lavar. Após uma entrega, existe um momento da santificação. É o momento em que Ele nos restaura, que Ele lava o nosso coração. É onde, quando nós estamos cansados, Ele nos renova. É onde nós começamos a aprender a clamar pela presença do Senhor. É onde a gente entende que sacrifício custa preços altos. Custa preço alto. Aí tem uma escolha diária para a gente fazer. Nós podemos viver uma vida sempre fugindo dos pecados e das nossas tentações, ou viver uma busca profunda pela presença do Senhor. Tem o segundo nível, que é ali o lugar sagrado, lugar santo. Esse é o nível da permanência. Fala assim, permanência. Primeiro eu entrego, depois eu preciso permanecer. Nesse lugar da permanência, sabe esse negócio cheio de todo amarelinho? Parece estar piscando. Está escrito castiçal. Eu esqueci de ler o nome. Está escrito castiçal, né? É candelabro. Ele significa o fogo do Espírito Santo. Fala assim, fogo do Espírito Santo. Quando nós entramos nesse lugar de permanência, o Espírito Santo começa a encher o nosso coração com o fogo dele. Nós começamos a queimar pela presença do Senhor. É onde nós somos quebrantados. E aí, gente, aquela mesa está escrito preposição, era uma mesa que ficava cheia de pães. Acho aquele vermelho ali as tábuas de pães. Isso aí significa intimidade. Então, quando nós permanecemos, nós começamos a ter intimidade com o Senhor. E aí, tem aquele terceiro coisinha ali, que é o altar do incenso. Ali, gente, nesse estágio da permanência, é quando nós começamos a nos apaixonar pela presença do Senhor. É quando a gente começa a chorar do nada na presença de Deus. É quando qualquer toquinho na guitarra, num culto, quando a gente está mais quebrantado, a gente começa a chorar. O santo lugar significa permanência. Fala assim, ó, eu preciso aprender a permanecer. Porque você não faz sacrifícios à toa e por nada. Você não busca Deus por nada. Nós buscamos porque nós queremos intimidade com Ele. Nós buscamos porque nós queremos permanecer na presença dEle. O incenso, ele significa exaltação, reconhecimento da santidade e majestade do Senhor. Significa que nós estamos chamando a atenção do Senhor para nós. Esse incenso, gente, esse altar de incenso, ele não podia parar de queimar.
Não podia. Tinha que sempre estar subindo uma fumacinha. Porque significava quando parava de queimar, é porque as pessoas estavam parando de buscar a presença do Senhor. E a gente entende que o nosso coração, a nossa vida com o Senhor precisa ser um eterno incenso queimando. A nossa vida precisa estar sempre queimando pelo Senhor. Vocês estão entendendo? E por fim, a gente vai para o terceiro ponto, que é o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Aí tem a Arca da Aliança. Você sabia que somente uma pessoa podia entrar nesse santo lugar? E não era todo dia? Era uma vez por ano? Essa pessoa que entrava nesse lugar era chamado de sumo sacerdote. Ele era a pessoa responsável por apresentar o povo diante de Deus. Ele só podia fazer isso uma vez por ano. E era uma cerimônia muito bonita, se você ler lá em Êxodo, a partir do capítulo 26. Nesse lugar tinha a Arca da Aliança. Sabe o que significa a Arca da Aliança? Presença manifesta de Deus. E sabe o que é muito interessante aqui? Que é onde eu me preparo para encerrar aqui com você, para a gente orar. É que, tá vendo esse segundo véu, onde está esse segundo véu? A Bíblia vai dizer que quando Jesus morreu na cruz, esse véu, agora no Novo Testamento, foi rasgado, dando acesso a todo mundo que queria ter essa presença manifesta de Deus na vida dele. O Santo dos Santos é o lugar onde nós somos preenchidos por Ele. É o lugar que a gente não sabe mais o que fazer. Só queremos a presença dEle. Não sei se você já teve a experiência de quando está muita presença de Deus, muita glória de Deus, você não sabe o que fazer e só chorar. Alguém já viveu isso? Eu não sei por que eu estou chorando, mas eu estou chorando, é Deus. Quando o seu coração começa a queimar ali e tal, e você não sabe nem o que fazer, você só cai de joelho, sabe? Tipo... Foi muito engraçado, na semana passada a gente estava em tanque cheio, aí teve o corredor de fogo. Aí na segunda-feira de manhã eu recebi uma mensagem de uma jovem do campo. Nem sei de qual igreja ela, mas ela mandou mensagem, um áudio. Então, assim, pastora, Pai do Senhor, eu passei naquele corredor, você e a Olívia colocaram a mão em mim e eu caí. Pastora, eu fui de arrasta. E, nossa, e aí, o que foi? Ela falou, pastora, eu não senti nada, eu só sei que Deus estava tocando alguma coisa dentro do meu coração. Aí ela continuou o outro áudio. Teve uma hora que alguém me ajudou a levantar. Acho que era a Olívia. E ela me ajudou a levantar e eu fiquei de pé, só que eu não conseguia ficar de pé. Minha perna estava meio bamba. Aí alguém me ajudou a ir sentar. Aí eu não conseguia parar de chorar. Que isso? Falei, a presença de Deus. Ela, mas aí eu fui embora para minha casa chorando. Eu passei a madrugada chorando. No domingo, eu fiquei chorando. À noite, no culto, eu só sabia chorar. Isso é presença de Deus? Eu falei, você está em pecado? Ela, não. Eu falei, então, é presença de Deus. Ela,
Mas é assim? Eu falei, é assim. Eu vou, mas agora eu tô triste. Eu falei, por que você tá triste agora? Porque eu parei de chorar. Daí ela mandou uma pergunta escrita para mim. Pastora, eu parei de chorar porque eu parei de sentir a presença de Deus? Eu falei, menina, falei o nome dela, né? Você parou de chorar porque essa presença parou de se manifestar. Mas olha, eu tenho uma notícia para você. Você pode continuar buscando essa presença, para ela continuamente ficar sendo manifesta sobre a sua vida. O Santo dos Santos é esse lugar, gente, onde a gente perde a noção, onde a gente simplesmente se lança, aonde basta você entender que a presença do Senhor está ali, que você perde todo o seu sentido. O Santo dos Santos é onde a nossa expectativa é alinhada aos propósitos do Senhor. E eu encerro compartilhando isso com vocês. Quero falar sobre expectativa. Tem um pouco mais de 2 anos que todo culto de jovens, gente, antes de começar eu subo nesse altar com o pessoal, né? E eu só faço uma pergunta para eles. Como é que está a sua expectativa para hoje? Tem uns que já começam a treinar a resposta uma semana antes do culto de jovens. Porque sabe que eu vou perguntar isso. Nos discipulados eu pergunto sobre expectativa. E sabe por quê? Sabe o que é expectativa? É o seu coração esperar por algo que você ainda não viu acontecer, mas que você quer experimentar. Expectativa é uma convicção de que algo pode acontecer. Então eu pergunto isso para eles, não é à toa. Eu pergunto porque eu sei que Deus pode fazer de tudo. E a minha pergunta para você é: como anda a sua expectativa pelo Senhor? E eu sei, gente, que aqui eu estou falando com 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que eu estou falando aqui hoje são aqueles que nunca tiveram experiência com Deus. Quem sabe hoje o Senhor não quer colocar essa expectativa dentro de você? De ter uma experiência com Ele. O segundo grupo de pessoas é aqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor, mas faz muito tempo que não tem. É porque o Senhor parou de se mover? É porque o Senhor parou de se manifestar? Não, é porque talvez tenha alguma coisa errada no seu coração. Talvez você só esteja um pouquinho longe. E o terceiro tipo de pessoas é aqueles que estão experimentando diariamente ou de tempos em tempos algo novo do Senhor e quer que Ele faça muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Para esse grupo de pessoas, se você se encaixa nesse terceiro grupo de pessoas, a minha resposta para você é: continue buscando. O Senhor nunca faz menos do que as nossas expectativas por Ele. Ele nunca vai fazer menos do que aquilo que Ele já fez um dia. E a gente vai ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Você pode ficar de pé, que a gente vai orar.